Você já reparou como as molas estão presentes no nosso dia a dia? Não? Pois preste atenção. Muitos dos utensílios e equipamentos que nós usamos têm uma pecinha fundamental chamada mola. Mas não é qualquer mola. Dá uma olhada aqui. Porque existem molas e molas, cada uma com características próprias e com finalidades específicas. Em mecânica, a mola aparece o tempo todo, principalmente um tipo de mola chamada mola helicoidal, pois a mola helicoidal vai estar presente em toda a nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que essas molas podem funcionar de diferentes maneiras, por tração, por compressão e por torção. Vai ver também que elas têm formas e aplicações diferentes. E vai ficar sabendo quais são as suas principais características. Bom, já que o assunto de hoje são molas, vamos aproveitar para impulsionar os nossos conhecimentos. Prepare-se aí, porque a nossa teleaula está começando. E aí, Titão, parece que nunca vi uma prensa funcionando? Que nada, eu tô admirado com o que as máquinas fazem, como elas exercem suas funções. Por exemplo, eu tô observando o trabalho dessas molas. Pode parecer que não, viu, Silva? Mas elas são fundamentais para todo o funcionamento dessa máquina. É isso aí, Titão. Para uma máquina funcionar perfeitamente, ela tem que ter os seus componentes trabalhando bem e em harmonia. Muitas vezes a gente não presta atenção para peças que são fundamentais. É o caso dessas molas. Na verdade, essas molas são fundamentais mesmo para o funcionamento dessa máquina. Dessa e de muitas outras. Essas são as famosas molas helicoidais. São as mais usadas na mecânica. Molas helicoidais. Eu tô lembrando. E você, tá lembrado? Sabe o que é uma mola helicoidal? Mola helicoidal, peça elástica, em geral metálica, na forma de hélice, que reage quando vergada, distendida ou comprimida. Helicoidal semelhante à hélice? Tá aí, eu gostei. É fácil de gravar. Mas isso não é tudo que se tem para aprender sobre as molas, não, Titão. As molas geralmente são feitas de aço, tá? E são formadas por espiras que na verdade são arames curvados. Quando o arame é redondo, nós chamamos a mola de seção circular. Quando o arame é quadrado, nós dizemos que é a mola de seção quadrada e assim por diante. Nada como ter um mestre como Silva. Sabe tudo. Quantos segredos por trás das molas, hein, Silva? Mas tem muito mais. Posso mandar? Você não vai ficar molado? E eu sou de ficar molado com os novos conhecimentos. Na verdade, eu quero ficar uma fera em molas helicoidais. Pois então, Titão, presta atenção. Repare que as molas são quase sempre enroladas à direita, mas há molas enroladas à esquerda. Digamos que você pegue um projeto e nele não haja especificação nenhuma. Nesse caso, você vai usar molas enroladas à direita. Quando você for usar molas enroladas à esquerda, virá uma observação no projeto. Normalmente as molas são enroladas à direita e normalmente elas são produzidas por fabricantes específicos em medidas padronizadas. Mas algumas vezes as molas podem ter medidas especiais de acordo com as necessidades de algum projeto. Mas esta não é a única diferença entre as molas. Elas também podem ter formatos diferentes. Quem pode explicar isso melhor pra gente é o Luiz, que é gerente nesta fábrica de molas. Luiz, quais são os formatos das molas? As molas helicoidais podem ser cilíndricas, como estas aqui, cônicas, como estas, ou bicônicas, como a deste alicate aqui. Olha que interessante. Viu só quantos detalhes numa simples mola? Mas esta peça, aparentemente simples, é fundamental em diversos mecanismos. As molas têm papel fundamental em diversos mecanismos. Desde o pregador de roupas, o batedor de ovos, a suspensão de carros e motocicletas, o furador de papéis, a caneta e até prensas industriais. Pois é, as molas têm muitas aplicações. E justamente para atender a todos esses equipamentos diferentes é que as molas helicoidais têm diferentes tipos de funcionamento. Essa aqui, por exemplo, é uma mola helicoidal de compressão.
Não importa o formato, cilíndrica, cônica ou bicônica. As molas helicoidais funcionam por compressão e têm uma característica particular. Elas possuem as espiras afastadas. Quando aplicamos uma força sobre elas, as espiras se aproximam. Quando essa força cessa, elas voltam ao estado inicial. Viu como é? Um bom exemplo de como funcionam essas molas de compressão está no furador de papéis. Dá só uma olhada. Quando a gente aperta ele, as molas se comprimem. Quando a gente para de fazer força, elas voltam ao tamanho normal. Mas espera aí, mestre Silva. Esta máquina aqui, as molas fazem exatamente ao contrário, ó. Diga que esse menino vai longe? É isso mesmo, Titão. É que essas molas são exatamente o contrário das molas de compressão. Essas são molas helicoidais de tração. Quer ver? Dê uma olhada nessa mola aqui. Essa é uma mola de tração, tá vendo? As espiras são juntinhas, o contrário da mola de compressão, tá? Essa mola termina em 2 ganchos que nós chamamos de olhais. Se nós aplicarmos uma força sobre essa mola, olha, as espiras vão se separar, ela vai aumentar de tamanho, tá? Quando a força para, ela volta ao normal. Ah, agora eu acho que eu entendi. Enquanto a mola de compressão tende a manter as partes separadas, a mola de tração tende a manter as partes juntas. Exatamente, seu Tito. Tá ficando afinado, hein? Que isso. Mas para a gente ficar afiado mesmo, é preciso conhecer outro tipo de mola helicoidal. Com vocês, a mola helicoidal de torção. Senhor Ananias, o senhor que entende tudo, me explica uma coisa. Eu comprei esses pregadores, mas eles não estão segurando nada a roupa no varal. A marca não deve ser boa. Mas eu quero que o senhor me explique por quê, já que eles são iguaizinhos aos meus antigos. Dona Marta, esses pregadores vêm bem a calhar. Eu estava justamente falando de pregador de roupa nesse instantinho. O problema com eles está na mola helicoidal de torção. Vixe, e tem isso aí nesse pregadorzinho? Tem sim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela tem as espiras juntinhas e cada extremidade termina nesses bracinhos de alavanca. Acontece que a mola desses pregadores que a senhora comprou é muito fraca. Talvez o fabricante tenha se enganado no dimensionamento da mola. Dimensionamento? Dimensionamento. Vamos aproveitar agora a presença do Luiz para saber direitinho o que é dimensionamento. Bom, dimensionamento é a especificação das medidas das molas. Ou seja, o dimensionamento é o conjunto de medidas que compõe uma mola, desde o seu diâmetro até o espaço entre as espiras. É isso aí, e é através do dimensionamento que a gente sabe se elas servem para as nossas necessidades ou não. O que foi, Tito? Tá preocupado? Que nada, eu tô tentando assimilar tudo que eu aprendi sobre molas. Poxa, quantos segredos escondidos em tantas molinhas. Mas eu acho que eu aprendi bem. Bom, as molas podem ser cilíndricas, cônicas ou bicônicas. Bom, tem molas de tração, de torção e de compressão. Mas essa história de dimensionamento... Não, mas aí vai com calma, Tito. E você em casa vai com calma também. Tudo o que nós estamos aprendendo nessa teleaula de hoje está aí no seu livro de estudos. Pois muito bem, que tal uma revisada e um aprofundamento? Está lá tudo explicadinho, tintim por tintim. Muito bem, agora que nós já vimos os mais variados tipos de molas helicoidais, falta aprender as características das molas helicoidais. Agora eu gostei, porque eu já sei ler e interpretar o desenho técnico mecânico. Agora, para ler e interpretar o desenho técnico de molas, eu preciso saber suas características. É isso mesmo, Titão. Aí fica mais fácil interpretar um desenho técnico. Pois muito bem, olha só. As características são praticamente as mesmas para todos os tipos de molas helicoidais que nós já aprendemos. As diferenças são pequenas. Vamos ver a característica dessa mola. Uma mola helicoidal com compressão cilíndrica. A nossa velha amiga, a mola helicoidal de compressão cilíndrica, tem as seguintes características, que são praticamente as mesmas para todos os outros tipos de molas. DE, que significa diâmetro externo da mola.
DI ou diâmetro interno. H, que mostra o comprimento da mola. D minúsculo, que representa o diâmetro da seção do arame. O P minúsculo representa a distância entre uma espira e outra. E, finalmente, o N minúsculo, que mostra o número de espiras da mola. As características da mola que a gente acabou de ver valem para outros tipos de mola helicoidal. As diferenças são pequenas. Se a mola for de tração, como esta aqui, as diferenças vão estar no comprimento da mola. Nessa mola, além das outras características, nós temos duas medidas de comprimento. O H minúsculo representa o comprimento da mola, descontado o tamanho dos ganchos ou olhais. O H maiúsculo corresponde ao comprimento total da mola, incluídos os olhais. Tá bom, senhor Ananias, eu já entendi as tais características das molas, o dimensionamento, mas o que é que isso tem a ver com os meus pregadores? Tem tudo a ver, dona Marta, tudo a ver. Olha, os seus pregadores não estão funcionando bem porque talvez uma dessas medidas não esteja de acordo com o tamanho do pregador. Dá uma olhada aqui. Presta atenção nesse desenho técnico da mola helicoidal de torção. Esse tipo de mola tem todas as características das outras. A diferença fica por conta do tamanho das alavancas em cada extremidade. Essas medidas são dadas pelo R minúsculo. A outra diferença está no ângulo formado pelos braços, que é representado pela cota alfa. Tá vendo, dona Marta? Pode ser que essa medida aqui, alfa, esteja errada para o tamanho do pregador. Quer dizer, porque a força do pregador depende do ângulo formado entre os braços da mola helicoidal de torção. Ou a senhora pode estar pendurando roupa demais para cada pregador. Tá bom, senhor Ananias, eu já entendi tudo dessa história de molas. Agora o senhor me dá o meu pregador que eu vou lá em casa testar de novo. Porque eu ainda tenho muita roupa para pendurar no varal. Dá licença, senhor Ananias. Obrigada, viu? Dona Marta? Eu acho que a dona Marta não entendeu nada. Mas para nós que estamos ligados em mecânica, é bom perceber como um simples pregador de roupa pode nos ensinar muita coisa sobre molas. A gente aprendeu muito hoje, mas tem que estudar muito mais sobre molas. Elas são cheias de detalhes. No seu livro de estudos, você vai encontrar muitas informações sobre molas helicoidais, para você ficar fera no assunto. Agora, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você ficou conhecendo as molas helicoidais e a importância delas na nossa vida e no nosso trabalho. E ficou sabendo que cada mola tem sua aplicação específica e suas características próprias. Viu que as molas helicoidais podem ser cilíndricas, cônicas ou bicônicas. Viu que existem vários tipos de molas helicoidais, de compressão, de tração, de torção. E por último, aprendeu a identificar as características dos diferentes tipos de molas helicoidais. Bom, depois de toda a informação dessa teleaula, você já está apto a resolver qualquer problema com as molas. Mas não esqueça de pegar seu livro, fazer os exercícios para fixar tudo que você viu aqui direitinho. Combinado? Então, até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.